Bem-vindo cada um de vocês, bem-vindo Jaime, bem-vindo Espinosa, bem-vindo Marco, Vitarque, Bruno, Guilherme. Eu vou ficar só aqui do lado de cá aprendendo e vou passar a bola para o Vitarque. Vitarque, por favor, você comanda, você está com um time da maior responsabilidade aí. Boa tarde. Obrigado, Maria Beatriz. Vocês conseguem me ouvir? Muito bem. Ótimo. Meu nome é Vitarque Coelho, né, sou especialista em políticas públicas do Ministério da Economia, cedido ao Ministério do Desenvolvimento Regional há cerca de 20 anos, né, nessa temática de desenvolvimento de cadeias produtivas, arranjos produtivos, clusters, né, toda espécie de aglomerado de empresas de base agrária, né, ou industrial, comercial. A gente está participando, né, no esforço aqui junto com o Ministério da Agricultura, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente, de um programa de bioeconomia para a Amazônia. Inclusive, eu penso que até foi nesse sentido, né, que a gente foi convidado para essa moderação. Na qualidade de moderador, né, eu não vou fazer a apresentação, mas eu queria somente apresentar uma figura, né, para ilustrar aqui o que está sendo feito e, desse modo, orientar, né, um pouco a discussão que deve se colocar em seguida. Só uma questão. Vocês conseguem ver um mapa da Amazônia? Sim. Então, pessoal, hoje, né, o Ministério do Desenvolvimento Regional tem essa ação calcada no desenvolvimento de cadeias produtivas, é o indicador de desenvolvimento regional no Brasil, no mundo, né? É a atividade econômica, são empregos gerados, uma renda aumentada, né, novas oportunidades de investimento para as empresas, né, para as pessoas, para a agregação de valor, né, a introdução de tecnologia nos sistemas produtivos, no campo, na indústria, nos serviços. Eu creio que essa deve ser a temática, né, a tônica das apresentações de hoje. O Brasil, certamente, né, é considerado o país que tem a maior biodiversidade do mundo, né, os cálculos dos mais otimistas, né, até os mais pessimistas. Já vi pesquisador dizer que o Brasil tem 90% da biodiversidade, outros 50%. Então, assim, sendo então moderado, né, 50% é um número muito elevado. Isso precisa se transformar em negócios, né, precisa se transformar, né, em produtos, serviços, né, que vão gerar empregos, vão gerar o interesse dos investidores. Para isso, o papel do Estado é fundamental, do Estado Nacional. Então, por exemplo, se a gente vai trabalhar insumos para biofármacos, né, para alimentos nutracêuticos, né, que no século XXI, né, as pessoas exigem alimentos melhorados, né, exigem tratamentos, né, de saúde menos impactantes. Mas, para isso, a gente precisa ter o quê? Uma cadeia de suprimentos confiável, né, uma cadeia de suprimento de insumos vegetais. Já existem indústrias colocadas, mas falta aproximar, né, as empresas, né, dos produtores e criar fluxos regulares, né, e qualificados de insumos. Então, nesse caso, o Ministério da Agricultura tem um papel fundamental, né, na formação de assistência técnica, né, na questão do crédito, da certificação desses protocolos de produção qualificados, né, alimentos com sanidade comprovada para que possam ser levados à indústria e depois dispensados, né, no sistema produtivo, no sistema comercial. Já o Ministério da Ciência e Tecnologia, para o seu lado, né, ele precisa justamente, né, melhorar o fluxo de conhecimentos, né, interação universidade-empresa, né, qualificar, né, os protocolos técnicos, cooperação internacional. E na prática, né, assim, essa coisa tem ocorrido de forma territorializada, né, nos polos que o Ministério tem trabalhado, sempre em cooperação com ministérios setoriais estratégicos, né, como o MAPA, a MCTI. Aqui, no caso, a gente tem esse mapa da Amazônia, né, assim, tem muitas oportunidades, mas muitos desafios também. O açaí, por exemplo, né, só para concluir, eu vou falar rapidamente desses 3 setores que estão em destaque. O Brasil é praticamente monopolista mundial do açaí, né? E hoje você já tem açaí liofilizado, ou seja, vendido em pó, em cápsulas no mercado internacional, a $100, né, um pacote de açaí liofilizado como alimento nutracêutico. Mas isso é uma fração que é inferior a 1%, né, do açaí produzido. Boa parte do açaí, né, ele se perde por conta do manejo desqualificado, sem um resfriamento adequado. Então, uma estimativa, pessoal, é de 50% de perda da produção nacional de açaí. Tá certo? Então, é um desafio tecnológico, um desafio produtivo, empresarial que está colocado aí. A gente vai para a questão do cacau, né, assim como o açaí, são sistemas que podem ser trabalhados em sistemas agroflorestais. Então, você pode trabalhar essa bioeconomia, né, sem precisar derrubar a floresta, pelo contrário, até regenerando áreas degradadas. É uma oportunidade estratégica, há fundos internacionais, como os Green Bonds, né, interessados em investir nisso, né, e o que falta, né, justamente é um interesse qualificado das empresas e
a disponibilidade, né, dos insumos, né, de redes de produtores qualificadas para atender essas empresas. No caso da biodiversidade, que a gente trabalha com fitoterápicos, fitomedicamentos, biocosméticos, essa coisa é ainda mais grave, né, é um setor ainda em franca organização inicial, em estágios iniciais. É necessário regulamentação do Ministério da Saúde, da Anvisa, né, para uso, para dispensação desses biomedicamentos, biofármacos, biocosméticos no sistema comercial. Mas mais grave do que isso é a dificuldade de organizar produtores tradicionais, né, que não veem, às vezes, aquilo como negócio, né, vê aquilo como uma questão tradicional, uma questão cultural, né, e a gente precisa gerar escala, né, de modo a colocar essas indústrias em funcionamento. Em Manaus mesmo, a gente tem o Centro de Biotecnologia da Amazônia, né, um investimento de cerca de R$100 milhões no Ministério do Meio Ambiente, em cooperação internacional, que tem uma capacidade ociosa, né, disponível aí para processar esses insumos que não chegam. Né, não chegam porque os produtores não estão organizados. Né, é nesse sentido, né, que essa cooperação do Ministério do Desenvolvimento Regional, né, o Ministério da Agricultura, o Ministério da Ciência e Tecnologia e parceiros, né, como o Banco da Amazônia, a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, esse é um projeto que está sendo acompanhado de perto pela Vice-Presidência da República, né, que está à frente do Conselho da Amazônia. Então, é o chegado momento, meus amigos, da bioeconomia efetivamente se estabelecer como um setor promissor para contribuir para o desenvolvimento regional do Brasil. E, enfim, né, encerrando aqui essa minha introdução, a gente pode passar aqui a palavra para os palestrantes. Ok? Vou tirar aqui minha tela, da sequência que eu trabalho. Bom, em primeiro lugar, a gente vai convidar o senhor Jaime Veruc, né, secretário do Mato Grosso do Sul. Aqui não está designada a pasta, né, se o senhor secretário pudesse... Para o meio ambiente, perdão, né, do Mato Grosso do Sul. Então, o senhor tem 10 minutos para a sua exposição, né, e eventuais questões aí ao final do evento, né, ao final dessa sessão. Obrigado, muito obrigado, boa tarde a todos, né? Boa tarde aí, pessoal do Ministério, tá? Aqui também para você pelas palavras iniciais. Eu sou secretário aqui no Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Agricultura e Pecuária, que a nossa estrutura aqui é conjunta, né? Então, eu sou secretário de Meio Ambiente, sou secretário também de Desenvolvimento Econômico, e aí realmente os projetos aí que nós estamos tratando na área da bioeconomia, eles estão centralizados aqui na secretaria. Vou fazer uma explanação, obviamente, bastante rápida e me ater ao tempo, né? Para esse assunto aí que é extremamente relevante. Eu já estava vendo um pouco antes aí a nossa apresentação, algumas temáticas extremamente importantes. Então, eu vou colocar aí alguns temas do nosso projeto de bioeconomia aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Pode passar. Aqui eu passo. Bom, acho que um primeiro ponto aí, quando nós falamos em desenvolvimento regional, o Mato Grosso do Sul, nós temos toda uma estrutura de mapa estratégico, contrato de gestão com o governador, e está no foco aí da nossa estratégia a questão exatamente do desenvolvimento social, ambiental e econômico dentro do conceito estratégico. E aí a questão toda da bioeconomia, da agricultura de baixo carbono, da mitigação de carbono e de projetos de bioeconomia estão colocados dentro da estratégia. Eu acho que esse é um primeiro ponto fundamental quando se pensa em desenvolvimento de projetos no âmbito do desenvolvimento regional. Eu quis colocar rapidamente esse slide para mostrar um pouco, acho que isso no Brasil inteiro está ocorrendo, essa transformação do uso e ocupação da terra. Nós temos aqui alguns programas que tratam do uso e ocupação da terra, e no caso especificamente de Mato Grosso do Sul, a gente tem aí uma transferência brutal, vamos chamar assim, nós estamos falando aí em 9 anos, da transformação de pastagem para áreas agricultáveis. Então, isso inclusive o próprio Ministério da Agricultura tem colocado muito, que a expansão agrícola brasileira, ela se dá muito em cima de pastagem e também com intensificação dos processos de produção de pastagem, isso está confirmado, e também as áreas remanescentes. O Cadastro Ambiental Rural ele tem trazido aí uma fotografia extremamente relevante sobre a preservação das áreas brasileiras. Então, esse é o perfil aqui no Mato Grosso do Sul. Tem, este ano, para os senhores terem uma ideia, essas pastagens para a agricultura, nós vamos incorporar mais 256 mil hectares que saem da pastagem e vão para a agricultura. E lembrando, pelos estudos da Embrapa, que praticamente boa parte dessas pastagens são áreas degradadas. Então, existe uma recuperação através da agricultura de baixo carbono dessas áreas de pastagem degradada. Aqui no estado, sobre o ponto de vista da biodiversidade, esses são dados oficiais, né? Nós temos aí 38% do total de vegetação nativa, lembrando que nós temos o Pantanal aqui, que obviamente estamos passando por uma situação bastante complexa, a questão dos incêndios florestais, mas nós temos aí 28% do nosso território é Pantanal e nós temos 65% do total do Pantanal, onde nós temos um foco muito grande de projetos na área da bioeconomia.
Aqui um pouco histórico dos projetos, e eu não vou passar todos eles, né? Mas destacar aí a questão do zoneamento agroecológico. O Mato Grosso do Sul hoje tem toda a estrutura, e nós criamos lá atrás um instrumento extremamente interessante, que 5% do total do ICMS ele é incluído no ICMS ecológico. Então, os municípios, dadas as suas práticas ecológicas, eles recebem uma distribuição de 5% do total do ICMS. Então, e todo ano nós calibramos, em termos de peso, aquilo que nós temos. No ano é mais tratamento de resíduos sólidos, depois a questão de lixão. Então, esse ICMS ecológico é um instrumento importante, né? E que a gente tem capacidade de calibrar e direcionar aos municípios os recursos e também as ações para determinadas atividades. E um outro ponto extremamente importante, desde que nós assumimos aí em 2016, que está aí na pós-Acordo de Paris, né, um dos focos que o Estado colocou como um foco estratégico é o Estado carbono neutro. Isso implicou que a gente, nas políticas públicas de desenvolvimento regional, de qualquer programa de incentivo que nós temos no governo, eu posso dar um exemplo aqui, nós temos um programa chama Precoce MS, que a gente consiga fazer com que o gado tenha o abate mais precoce, com qualidade de carne. E nós inserimos na base desses programas, necessariamente, padrões de sustentabilidade. Então, nenhum programa de política pública, ele não permite esse produtor entrar se ele não passar primeiro pelo crivo da questão da sustentabilidade. Aí tem uma série de metodologias, neste caso específico do Precoce, nós utilizamos as boas práticas agropecuárias da Embrapa, obrigatoriamente na sua base. Então, e todos esses programas, exatamente qual é o avanço agora que nós estamos trabalhando? É com a medição da descarbonização, da mitigação de carbono, de tal forma que a gente leve o Estado a um Estado carbono neutro, que é o nosso objetivo estratégico. E aí tem um programa, nós temos uma série de outros, pró-orgânico, e aí eu queria colocar, acho que dentro de alguns programas aí, extremamente importantes. Nós lançamos o Programa Estadual de Controle Biológico, isso nos leva a toda uma estrutura de busca de empreendimentos e desenvolvimento da ciência na área de bioinsumos. Então, nós temos um programa estadual constituído na área de controle biológico de pragas, e até a nossa surpresa, desde o início do programa, existe uma adesão muito grande de pequenos, grandes produtores, entendendo exatamente que a questão química ela tem uma exaustão sobre o ponto de vista de controle, buscando alternativas. Então, tem sido extremamente positivo esse desenvolvimento. Especificamente no âmbito do Pantanal, nós lançamos um programa que chama Carne Sustentável Orgânica do Pantanal, e aí atrás na Bia aí dá para ver o logo da Cori, né? Nós, na verdade, é o seguinte, o programa, nós tentamos fazer uma certificação do Ministério da Agricultura, que é a certificação de orgânico, e é um programa de sucesso total. Nós tentamos, dentro do bioma Pantanal, conseguir fechar um ciclo de produção. E normalmente ele era um produtor de carne, mas ele acabava indo para o Planalto, esse produto virava novilho, alguma coisa. Então, nós estamos fechando o ciclo dentro do Pantanal. Então, é um programa de sucesso. Primeiro, o produtor se enquadra na carne sustentável, e hoje você vai em São Paulo, na Cori, e você vai identificar um produto com o selo do Ministério da Agricultura orgânico e orgânico do Pantanal. Então, acho que esse é um case extremamente importante. Nesse último mês, nós abatemos praticamente 2.000 cabeças de gado nesse programa, e extremamente salutar e positivo, com agregação de valor àquele produto, que é o que nós precisamos no Pantanal. É trazer a agregação de valor através de projetos como esse de bioeconomia, para que a gente consiga agregar e aumentar a margem de lucratividade dessas pessoas que estão lá, até para que elas possam manter toda a questão da sustentabilidade. Então, acho que esse é um projeto extremamente importante que nós estamos trabalhando aqui no Estado. Outra questão que o Ministério da Agricultura trabalha fortemente, a agricultura de baixo carbono, onde nós temos também focado as nossas linhas de financiamento aqui do Estado para trabalhar na lógica aí do baixo carbono. E aí temos outros programas de serviços ambientais. Acabamos de definir agora um projeto de escola de negócio do Pantanal, que está muito vinculado na capacidade de gerar produtos de bioeconomia, olhando para o mercado, para que a gente possa, inclusive através do Ministério do Desenvolvimento Regional, entrar nessas rotas, nos arranjos produtivos que o Ministério do Desenvolvimento Regional estabelece. Então, acho que esse é um trabalho intenso que nós estamos fazendo. E aí nós chegamos aí na questão da bioeconomia, buscando realmente levar o Estado para a questão do Estado carbono neutro. Nós temos aí, olhando dentro da bioeconomia, na área de bioenergia, de energia renovável, mais de 10 bilhões de investimento do setor produtivo naquilo que nós elencamos como atividades relacionadas à bioeconomia. E na área da ciência, foi bem colocado aí, nós temos mais de 106 artigos científicos publicados sobre biodiversidade. Então, nós temos uma massa de ciência pronta para conseguir trabalhar. E o que nós estamos tentando linkar no Estado do projeto de bioeconomia é olhar mercado, olhar ciência, mas tornar isso um produto
que possa realmente ir para o mercado e gerar a renda suficiente. Quanto tempo eu tenho? Já estou. Então, aí dentro dos projetos de bioeconomia, nós temos o projeto BioTMS, que é exatamente toda essa estruturação tecnológica, a integração de todo o escopo da ciência. Um projeto especificamente sobre a questão da bioenergia em cima do sucro energético, extremamente importante. Outro com a questão da sustentabilidade com as universidades, o Tecnobio com a Embrapa. Então, assim, tem um escopo já hoje muito bem estruturado com a ciência no Mato Grosso do Sul. Nós temos um decreto que instituiu nosso pró-orgânico, que é um projeto especificamente de agroecologia, produção orgânica, a agrofloresta, que nós acabamos de assistir. Nós identificamos que aí tem uma grande janela de oportunidade para o desenvolvimento no Mato Grosso do Sul. Essa é a nossa base metodológica aí para a gente conseguir desenvolver o estado carbono neutro, né? E aí eu vou dar um exemplo aqui que é extremamente importante para não ultrapassar o tempo. Vocês viram, acho que na mídia nacional, a Embrapa, Gado Corte Mato Grosso do Sul desenvolveu essa metodologia, que é a carne carbono neutro e a carne de baixo carbono. Então foi desenvolvido isso pela Embrapa, isso está exatamente na linha que nós queremos da carne carbono neutro. Isso é feito junto aos produtores. E a Marfrig, nesse caso específico, a Marfrig adquire essa marca pela Embrapa, pagando royalties somente para a Embrapa, e cria a sua carne carbono neutro. Então, essa é a metodologia que nós temos desenvolvido numa integração pecuária-floresta. O Mato Grosso do Sul hoje é líder nacional na integração lavoura-pecuária-floresta. Nós temos aí mais de 11 milhões de hectares, mas esse é um exemplo daquilo que nós queremos transformar toda essa lógica de descarbonização, de reconhecimento pelo mercado do produto e, obviamente, uma agregação de valor para que o mercado reconheça esses produtos baseados na questão da bioeconomia. E aí, já o último slide, esse é o Programa Estadual de Bioeconomia, que ele tem alguns pilares. Saúde humana e animal, então nós temos uma série de trabalhos sendo desenvolvidos e pesquisados para que a gente desenvolva, a partir da bioeconomia, inclusive na área veterinária, uma série de produtos e também na área de saúde animal. Bioinsumos, essa é uma demanda que a gente tem, é perceptível pelo mercado, então atração de empresas para desenvolver bioinsumos junto com a academia, para que a gente possa avançar junto com a Embrapa. Biocombustível, esse é um trabalho, nós somos muito fortes na questão do biocombustível, nós temos feito aí um trabalho de buscar biocombustível de segunda geração para que a gente consiga avançar rapidamente. E o conceito integrado fundamental de agricultura e meio ambiente. Eu acho que a gente tem aí um papel importante, todas essas biodiversidades de preservação, nós temos discutido muito aqui no Estado. Nós temos muita RPPN, muitas áreas, o próprio CAR está estabelecendo um conjunto de áreas extremamente relevantes para a preservação, e nós temos que gerar, a partir deles, produtos de biodiversidade, exatamente para que a gente consiga manter com renda essas florestas em pé, para que elas também se tornem um negócio sobre o ponto de vista da bioeconomia. A bioeconomia tem esse papel fundamental, que é exatamente essa integração da agricultura e meio ambiente. Então, é isso que eu tinha que apresentar, Vitar. Obrigado aí pela oportunidade, vou acompanhar vocês, escutando e aprendendo junto com vocês. Muito obrigado. Obrigado, senhor secretário, pela excelente apresentação. Estamos à disposição para qualquer avanço em negociações. Bom, na sequência, a gente vai convidar, então, o anfitrião, o dono da casa aqui, representante do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o senhor Marco Aurélio Pavarino, coordenador-geral de extrativismo do Departamento de Estruturação Produtiva da Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo do MAPA. Obrigado pela oportunidade, doutor Marco, está à sua disposição. Tem 10 minutos, e questões ao final da sessão. Ok, muito obrigado, Vitar, que, na verdade, eu estou vendo a dona da casa aqui, a Bia, Bia, que eu já aproveito para parabenizar por mais esse evento da Green Hill. A gente já é um parceiro antigo, o Ministério da Agricultura, desde a época do MDA, SEAD. Parabéns, é muito bom ver o tema da bioeconomia tendo tanta expressão, e cada vez mais crescendo. Eu quero saudar aqui todos os colegas da mesa virtual, o secretário Jaime, que acabou de falar, uma excelente palestra. Tive a oportunidade de estar lá no Mato Grosso do Sul, na semana da SBPC, que eu tenho o Bruno lá também, onde a gente teve a oportunidade de ver como o Mato Grosso do Sul está evoluindo muito rápido no tema da bioeconomia, e uma biodiversidade gigantesca. Ao prefeito Guilherme também, que a gente vai ter oportunidade de ouvir, e ao Vitar, que também está nos conduzindo. Bom, eu vou compartilhar a minha tela aqui. Espero que eu tenha sucesso nesses bits e bytes. Aí vocês me digam
se estão conseguindo ver a minha tela no modo apresentação já. Sim? Conseguem? Muito bem. Bom, o tema que nos coube, eu sou Marco Pavarino, estou à frente da Coordenação Geral de Extrativismo, lá da Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Um tema relativamente novo dentro da estrutura do MAPA, mas que tem tido uma repercussão bastante importante no âmbito de temas, por exemplo, como a bioeconomia, mas como sociobiodiversidade e extrativismo, né, em geral. E o tema que a gente vai falar um pouco aqui é sobre exatamente como é que o MAPA tem desenvolvido, com foco bastante da agricultura familiar, pequenos e médios produtores, nesse tema da bioeconomia. Né? Em primeiro lugar, assim, bom, desenvolvimento regional e bioeconomia. Né? Como é que a gente olha para esses dois grandes temas e qual é a conexão que a gente tenta fazer de imediato? Qual é o tema que une ou que pretende unir esses dois termos, né? O painel anterior foi muito claro e muito explícito que existe um tema, e o próprio secretário Jaime nos trouxe agora, que um tema que, com certeza, pode trazer uma união e um elo para esses dois termos, claro, é a biodiversidade. Né? Quando a gente olha para o desenvolvimento regional, pensa em bioeconomia, a gente está associando claramente ao potencial que a biodiversidade tem em cada uma dessas regiões, desses biomas, né? Mas a gente entende que não é só a biodiversidade, mas sim a sociobiodiversidade. Existe todo um tema para além da biodiversidade, que é a questão cultural, a questão que é trazida toda pelas comunidades. Né? Então, claramente, a gente entende que a sociobiodiversidade pode sim fazer e deve ser considerada nessa ligação entre esses dois termos. E se a gente pegar, obviamente, os biomas que a gente tem no país, é muito claro ver que não dá para pensar no desenvolvimento regional, não é, secretário? Quando a gente pensa no Mato Grosso do Sul, desconsiderando todo o potencial que o Estado tem. Assim como que a gente pensar na Amazônia e não pensar em açaí, não pensar em cacau, não pensar em pirarucu, não pensar em castanha, com toda a biodiversidade que a gente sabe que é importante e fundamental quando a gente pensa nessas conexões entre desenvolvimento regional e bioeconomia. Agora, por que bioeconomia? Né? Eu acho que é importante que a gente traga essa reflexão. Por que a gente traz a questão de bioeconomia e por que fala bioeconomia, bioeconomia, bioeconomia? A gente entende, pelo menos nós do MAP, com certeza acho que todos percebem isso facilmente, que por trás não é qualquer bioeconomia que a gente está pensando. Né? A gente pensa que a bioeconomia é, sim, uma oportunidade para reafirmar que a sustentabilidade tem que estar muito claramente ligada a essas concepções e dessas ações de desenvolvimento. Por isso, a importância de que, sim, bioeconomia, que anteriormente podia ser economia verde e algumas discussões, mas é muito importante a gente associar essa questão da bioeconomia com um tripé que nós entendemos que um desses pilares é exatamente a sustentabilidade. Então, nós entendemos que, sim, é importante a bioeconomia por uma das razões exatamente essa. Né? E quando a gente fala, pô, tudo bem, eu não vou me atrever aqui a definir bioeconomia. Longe de mim, eu acho que essa é uma discussão que está posta ainda. São narrativas que, inclusive, estão, eu não vou falar em disputa, mas estão em complementariedade. Né? Algumas discussões que a gente faz, né, o Bruno do MCTI, é que talvez a bioeconomia caiba muito mais como um campo conceitual do que um conceito propriamente único. Né? Eu acho que a gente pode ter ali a questão toda do agronegócio, a questão do extrativismo, a questão da biodiversidade, da biotecnologia, com tudo isso que a gente viu aqui, dos cosméticos, mas muito mais no campo conceitual. Mas é importante que a gente entenda, no desenvolvimento regional, como é que nós estamos organizando as nossas ideias, um pouco assim, para pensar na questão da bioeconomia. E pensando, obviamente, que a gente tem aí, como eu explorei anteriormente, do porquê da bioeconomia, porque, sim, nós precisamos e nós queremos desenvolver cada vez mais uma economia sustentável. Né? Uma economia que é sustentável em todos os seus aspectos. Antes a gente falava de ambiental, social e econômico. Hoje a gente fala de muito mais do que isso. A gente fala de sustentabilidade energética, sustentabilidade cultural, sustentabilidade de uma série de fatores. Né? Mas pensando nessa economia sustentável, a gente tem claramente aí pelo menos 4 grandes aspectos
que a gente, de alguma forma, tenta organizar para dentro do Ministério da Agricultura e da Agricultura Familiar. Obviamente, inovação é um deles, em uma parceria explícita com o Ministério de Ciência e Tecnologia, porque ciência e tecnologia faz parte desse novo conceito. No painel anterior também foi dito que é uma nova forma de fazer economia, ou uma nova forma de tratar os recursos naturais. Mercados, obviamente, e aí a gente está falando que o desenvolvimento regional na bioeconomia depende necessariamente de parcerias e de colaboração. Parcerias com o setor privado, parcerias interfederativas, né, nas esferas, e, obviamente, um aspecto colaborativo. É claro, a gente tem assim, não é, como eu disse, não é qualquer bioeconomia, porque tem toda uma questão, eu estou chamando aqui de compliance, mas a gente pode entender assim, as questões de responsabilidade ética nessas tecnologias que são trazidas. Isso é muito importante porque assim, tem aspectos que vão além um pouco da capacidade e da forma que a gente tem trabalhado nossas questões de desenvolvimento regional. E, obviamente, equilíbrio nas cadeias, né? Claramente desequilibrada alguns aspectos das cadeias dos produtos da sociobiodiversidade. Está aí o açaí, está aí o cacau, tá o Vitar, que traz isso muito bem. E, por fim, assim, obviamente que, como eu disse para vocês, o aspecto da biodiversidade é um dos elementos que liga esses dois termos, tanto da fauna como da flora e da biota. E aí, assim, como é que o Ministério da Agricultura está trabalhando esse conceito? Como é que ele disponibiliza o seu apoio para que isso aconteça? A gente tem um programa que chama Bioeconomia Brasil Sociobiodiversidade, um programa lançado em junho do ano passado, que é composto por esses eixos temáticos. Foi lançado, inclusive, na Green Hill, né, Bia, no ano passado, e que hoje a gente tem vários avanços que o secretário Fernando Schwan que teve a oportunidade de trazer para todos aqui que assistiram ele, né? Então, tem eixo do pró-extrativismo, que o nome já diz, apoiar essas cadeias todas, né? Azeites e chás especiais, plantas aromáticas, condimentares, que a gente teve a oportunidade também de ver aqui um projeto de sucesso lá na região sul, roteiros da sociobiodiversidade, talvez aí a maior conexão entre desenvolvimento regional, valorizar a biodiversidade onde ela acontece, a sociobiodiversidade onde ela acontece. Uma palavra é reconectar o urbano com o rural para que a gente consiga ter a valorização dessa biodiversidade também, não só na gôndola do supermercado, mas lá onde ela de fato existe. Energias renováveis para a agricultura familiar, e aqui, secretário Jaime, está inserido também o tema dos biocombustíveis. O MAPA coordena um programa que é o Selo Combustível Social, que é um programa fundamental para a inclusão produtiva da agricultura familiar nesse tema da cadeia do biodiesel, especialmente, né? E os potenciais da agrobiodiversidade brasileira, onde a gente tem os sistemas agrícolas tradicionais reconhecidos de forma bastante significativa. Por fim, como é que a gente avança nessa pauta, né? Aqui a gente traz, obviamente, alguns pontos só, claro que não são só esses, mas, por exemplo, ações integradas de governo. Tem dois parceiros explícitos aqui, do MDR e do MCTI, onde a gente tem desenvolvido ações conjuntas que vão nessa linha de apoiar o desenvolvimento regional e dos biomas também, né? Se a gente for pensar num recorte territorial. E, claro, parcerias e sinergias com os governos estaduais e municípios, como a gente está fazendo esse apoio aos projetos de estruturação produtiva. Nós estamos apoiando consórcios intermunicipais que tenham a unidade para desenvolver as suas regiões a partir do olhar da biodiversidade, da agricultura familiar, do conhecimento tradicional e da agregação de valor e a geração de renda que isso pode trazer. Potencializar o acesso aos créditos. O Pronaf Bioeconomia tem um potencial enorme, são bilhões de reais que estão disponíveis, mas a gente precisa avançar muito ainda no acesso a esses recursos. Fortalecer algumas cadeias, por exemplo, de medicinais aromáticas. Acredito que país nenhum do mundo tem o potencial que nós temos em relação à biodiversidade em aromáticas e medicinais. Só na Amazônia, apenas 20 espécies são utilizadas na indústria de cosméticos e de higiene pessoal, mas a gente tem muito mais ainda do que isso. Ampliar esse acesso às energias renováveis, tá aí solar, eólica, biodigestor, e também ampliar o mercado nacional e internacional através da rastreabilidade e da certificação. E aí eu encerro com essa lâmina para trazer um pouco o painel, um pouco o panorama geral de como é que o MAPA, no recorte da agricultura familiar, pensa em, claro, apoiar, a gente não vai fazer nada sozinho, até porque a gente não dá conta, mas apoiar a iniciativa privada e de governo
no tema de desenvolvimento regional, que nós acreditamos fortemente que a bioeconomia pode ser e deve ser um orientador para a sustentabilidade. De novo, muito obrigado, Bia, Vitark, eu devolvo a palavra e um abraço a todos os companheiros aí também de mesa e a todos que nos assistem. Obrigado, Marco, né, pela excelente apresentação. Muito importante essa iniciativa do MAPA de fazer a portaria, regulamentar as ações, justamente para sinalizar o setor privado, né, para sinalizar o restante do governo, que a coisa está se formalizando. Bom, agora a gente tem o prazer, né, de convidar aqui a palestra do Bruno Nunes, né, especialista, né, em Ciência e Tecnologia do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Inclusive, né, vem bem a calhar aqui, é o coordenador nacional de bioeconomia do MCTI. Efetivamente, é quem sabe do negócio aqui, né? Agora vai poder fazer sua apresentação. Doutor Bruno, por favor, 10 minutos, né? Questões ao final da sessão. Obrigado, Vitar. Aqui também vou compartilhar minha tela aqui com vocês para a gente dar início. Creio que estejam já vendo a minha tela. Queria agradecer primeiramente a Bia. É sempre um prazer estar no Green Hill. Já acho que é a terceira ou quarta vez que a gente está junto. Infelizmente, dessa vez não presencialmente, mas fica meu abraço para vocês e uma boa tarde a todos os demais, ao secretário Jaime, Guilherme Casola, ao Pavarino, ao Vitark. Pavarino e Vitark, que são grandes companheiros aí nossos, o MDR e o MAPA, atuando sempre junto conosco ali, e como já foi dito pelo próprio Pavarino e depois e antes pelo Vitark, a gente vem desenvolvendo trabalhos conjuntos, né, são ministérios com ações sinérgicas, existe até um ordenamento, de certa forma, né, uma sequência, digamos, lógica, né, onde o Ministério da Ciência se põe como uma caixa de ferramentas para os demais ministérios, fornecendo tecnologias, fornecendo soluções baseadas em ciência, para que a gente possa estar respondendo a problemas pontuais, problemas regionais, e além de toda uma prateleira de outras soluções que nós temos e que nós possamos pensar das universidades e dos nossos centros de pesquisa soluções e então testá-las e escaloná-las com os demais parceiros, né? MAPA, MDR, Ministério da Economia, MMA. Principalmente são os principais que vêm à mente quando a gente pensa em bioeconomia. Então, para aproveitar esse momento aqui, eu vou falar exatamente de um programa que nós estamos formalizando, né? Eu concordo com o Vitar que é importante a gente institucionalizar isso. A portaria está prestes a ser lançada pelo ministro, né? Já está no gabinete para ser assinado. Creio que semana que vem ou na outra semana nós vamos ter isso assinado e o lançamento oficial do programa Cadeias Produtivas da Bioeconomia no ICTI é lançado no final do mês, né? Espero aí, Bia, também contar com você com ajuda na divulgação de mais essa ação nossa também. Então, indo para a apresentação, falar um pouquinho sobre o Ministério, uma questão de entender por que isso tudo é importante que a gente está discutindo aqui, por que bioeconomia é um tema prioritário para o próprio Ministério. Isso tem a ver com as suas missões, né? O Ministério tem 3 missões bem claras, que é a de produzir conhecimento para a produção de riquezas para o Brasil, para contribuir com a qualidade de vida da sua população. Então, a bioeconomia ela se encaixa perfeitamente nessas 3 missões dadas pelo Ministério a nós, né, pelo próprio ministro Marcos Pontes a nós. E, como orientação de todos os nossos trabalhos, a gente tem um documento macro, né, de médio prazo, orientador da política de ciência e tecnologia, que é a ENCT, né, Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia, lançada em 2016, que tem validade até 2022. Ela foi construída com participação de todos os setores, né, setor acadêmico, empresarial, sociedade civil organizada, governo, e ela atendeu às necessidades, ela atende às necessidades do setor científico e tecnológico, mas voltados para a sociedade e também para a sustentabilidade. E isso é bem claro porque ela é construída com base nos ODS, nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? A gente faz uma relação muito grande, o objetivo dela é o atendimento, inclusive a médio prazo, né? 2022 vai ser lançada uma nova estratégia pretende-se que seja até 2030, que seria o prazo final para o atingimento das metas dos ODS. Dentro desse planejamento científico, a gente verifica ali também que foram elencados temas prioritários para o país, né? Temas estratégicos. E ali a gente vê que bioma e bioeconomia estão juntos. E isso tem tudo a ver com o que a gente está discutindo aqui, a questão da biodiversidade, do uso dos biomas, as nossas oportunidades naturais para o desenvolvimento da bioeconomia. Pensando nisso, né, tendo o tema de bioeconomia como estratégico,
optou-se para que cada um dos temas estratégicos tivesse, então, o seu plano de ação, né? A gente soubesse exatamente o que precisa ser feito, né, para o desenvolvimento daquele tema em específico. E, por conta disso, e aproveitando o nascimento da Coordenação Geral de Bioeconomia, ela nasce em 2016 também, no final de 2016, ao longo de 2017, a gente replica o esforço que foi feito com a ENCT, obviamente com o setor de bioeconomia, ouvindo todos os entes, tendo uma participação grande da sociedade civil, do setor acadêmico, do setor empresarial, para a gente definir quais seriam as prioridades para um plano de ação. Tal como a ENCT, ele também responde aos ODS e também a compromissos internacionais assumidos pelo país. Então, em 2018, é lançado o PACT, né, o Pacto de Bioeconomia, o Plano de Ação de Ciência, Tecnologia e Inovações para a Bioeconomia. Nele, ele é um documento também orientador das nossas ações, das ações do próprio Ministério e das suas entidades vinculadas. Ali, eu sei que o Pavarino ele já deu uma deixa, que hoje a gente utiliza essa definição pelo Ministério, mas a gente já está repensando exatamente porque nós vemos a necessidade de campos conceituais de bioeconomia. A bioeconomia no Brasil, ela é plural, ela é um mosaico, ela tem várias facetas, diferente de outros países onde você não tem o mesmo nível de oportunidades que tem no Brasil, a mesma variedade de oportunidades. Por isso que a gente evoluiu o tema que está posto aqui em tela, para começarmos a definir campos conceituais, né? É bem claro que a bioeconomia da Amazônia é muito diferente da bioeconomia do Centro-Oeste, que é muito diferente da bioeconomia do Sul-Sudeste, né? Da Caatinga também tem suas próprias características. Então, por conta disso, a gente pensa, e mesmo quando pensa em Amazônia, você pensa em Amazônia Oriental, Amazônia Ocidental, são coisas completamente diferentes. Então, hoje a gente tem essa definição, né, que a bioeconomia é um conjunto de atividades baseadas no uso sustentável de recursos biológicos renováveis, biomassa, biodiversidade, em substituição a matérias-primas fósseis, para a produção de alimentos, rações animais, materiais, químicos, combustíveis, bioenergia, promovendo a saúde, o bem-estar, o desenvolvimento sustentável e o bem-estar da sociedade. É um conceito amplo, mas a gente sabe que a gente pode melhorar, e é o conceito que a gente está conversando também de campos conceituais, que eu vou entrar um pouco mais à frente. Esse plano, passando muito rapidamente, ele tem exatamente esse desenho, né? Ele divide em temas estratégicos de biomassa, processamento, bioprodutos, e aqui a gente vê muita sinergia, como, por exemplo, a gente fala de insumos, né? A gente fala de bioinsumos, é um papel extremamente importante para ser desenvolvido. E embaixo disso tudo tem um trabalho muito grande de sustentação institucional do tema. É um tema novo, mas que já vem sendo trabalhado há muito tempo. É um tema novo com o nome e com a roupagem e a agregação que a gente está se dando na bioeconomia. Mas o Brasil já trabalha na bioeconomia há muito tempo, né? A gente pode falar que a aptidão natural do Brasil é a bioeconomia. Então, a gente tem como que a gente amarra essas instituições, amarra tudo isso, os temas que estão tocados ali embaixo, né? A gente está trabalhando, eu vou falar também rapidamente mais para frente. Aqui é só para ter uma visão geral do que o Ministério está fazendo em bioeconomia. Então, vocês veem aqui, os que estão à direita, né, à esquerda, quer dizer, circulados ali em azul, são ações que a gente já desenvolve. As que estão mais aqui para o centro da direita são ações que a gente quer desenvolver, já estão previstas para os próximos anos, né? E as que estão ali circuladas em vermelho são as que são cuidadas pelo Ministério, porém não pela Coordenação Geral de Bioeconomia, né? Então, a área de biocombustíveis ela é tão estratégica que ela tem uma área própria dentro do Ministério, assim como as soluções baseadas por natureza é meio que de todo mundo, né? Nós nos baseamos em soluções baseadas na natureza. Mas, falando muito rapidamente, nós temos ali projetos que vão desde a estruturação de sistemas produtivos que garantam segurança hídrica, energética, alimentar. Temos toda uma atenção à questão de polinizadores e serviços ecossistêmicos de polinização, eles são a base de toda uma agricultura saudável, de uma agricultura realmente sustentável. Nós temos uma preocupação com os estudos em segurança alimentar e nutricional, todo o arcabouço de instituições e de conhecimento que nós temos, o Brasil é um dos países líderes na pesquisa de segurança alimentar e nutricional. Temos ali a questão de entender a sustentabilidade, as ferramentas dela para a construção de uma economia circular, de uma bioeconomia circular. Então, temos ali a questão de ferramentas de gestão de sustentabilidade, como análise de ciclo de vida, e os dois principais programas que hoje, esse ano, estão sendo trabalhados pelo Ministério, que é o que eu vou falar agora à frente, que é o Cadeias Produtivas da Bioeconomia,
e oportunidades e desafios da bioeconomia, que é um esforço do Ministério em estudar e compreender a bioeconomia e coordenar essa bioeconomia no país. Os outros dois temas que a gente vai trabalhar nos próximos anos, exatamente, é biotecnologia industrial e tecnologias de refinarias e químicos sustentáveis, químicos renováveis. Aqui, falando um pouco sobre o projeto Cadeias Produtivas Sustentáveis, Cadeias Produtivas da Bioeconomia, o objetivo central dele, ele vai ser, como eu disse, vai ser lançado nas próximas semanas, e o secretário Marcelo já deu um pouco do recado do que ele é, né? A intenção é aproveitarmos as oportunidades que tem na biodiversidade brasileira, mas não só a biodiversidade, como a agrobiodiversidade brasileira, né? Então, a intenção nossa é testar tecnologias a campo que possam agregar valor na biodiversidade, nos produtos que já são produzidos pela biodiversidade, e não só agregar valor, mas reter esse valor junto com a comunidade. Eu acho que esse é um ponto muito importante. Para isso, a gente também atua na questão de regularização, certificação e acesso a mercados, porque uma vez que esses produtos eles tenham a sua qualidade garantida, ele tem acesso a mercados diferenciados, ele tem a possibilidade de acesso a mercados formais, muitas vezes, o desenvolvimento de novos produtos. Temos também a questão da utilização desses resíduos gerados, de novos coprodutos gerados por essas cadeias produtivas para a produção de novos produtos, que é a questão da economia circular, no caso a bioeconomia circular, tudo isso, óbvio, focando na sustentabilidade. E é sustentabilidade não só ambiental, mas a social e a econômica também. Então, a gente tem um mapinha ali, né, dos vários biomas nossos, né, dos nossos 6 biomas, e algumas das cadeias que nós já levantamos. As que vocês veem em destaque ali são cadeias com as quais a gente já está trabalhando, né? Então, na Amazônia, nós já temos trabalhos desenvolvidos com açaí, cupuaçu e com pirarucu, enquanto na Caatinga nós temos trabalhos com licuri. O restante, e até fica o convite, secretário Jaime, da gente realmente conversar, verificar toda essa biodiversidade do Pantanal e como que a gente pode focar estudos nisso também. Não só Pantanal, o Cerrado também tem potenciais gigantescos que devem ser explorados de forma sustentável e racional. Aqui é só um desenho de como a gente imagina, né? Quando a gente pega aquela figura dos biomas, a gente fala de Amazônia, bota aquele quadradinho do lado, mas aqui quando a gente começa a fazer um levantamento, a gente vê a quantidade de coisa que realmente tem para ser desenvolvida num único bioma. E aqui a gente é um recorte muito simples, literalmente feito de cabeça. Então, olha, com o que a gente pode mexer e aqui com o que a gente já está mexendo. A gente vê que ali em círculo vermelho estão o que a gente já está trabalhando, mas nós podemos trabalhar com questão de manteigas e óleos, os frutos amazônicos, os pescados e animais de manejo, de uma forma geral, amazônicos ali, nós temos alguns deles. Trabalhamos com pirarucu, mas a tecnologia que a gente está desenvolvendo para o pirarucu, por exemplo, ela é fácil de adaptação para jacarés e tambaquis e outros peixes amazônicos e outros répteis também. Então, você tem recursos madeireiros, não madeireiros, méis, castanhas, o Vitar, que já falou, o secretário Schwank e o Marcelo também já deram um pouco desse tom no início do evento, durante o lançamento da chamada Brasil-Alemanha, né? E aqui é só um pouquinho desse programa que será lançado em breve, né? Só os primeiros projetos, nós temos aí atendendo 4 cadeias produtivas, são 5 projetos, né? São 5 localidades, são 3 projetos, mas em 5 localidades diferentes, que fazem aí um investimento para os próximos 2 anos de 5,6 milhões de reais, né? Então, você tem ali o desenvolvimento no Cupuaçu de uma tecnologia de uma mini fábrica de alimentos movida a energias renováveis, no caso fotovoltaico, térmica e por biomassa, onde você tem a desidratação da polpa do açaí, ou seja, você tem um açaí em pó, e isso agrega um valor enorme, cria-se um novo produto, cria-se um novo mercado, como o Pavarino falou, né, isso sai do Brasil, ele é fiolizado e é vendido a $100 frascos de cápsulas, né, com o açaí em pó como nutracêutico. Nós temos aqui a capacidade de estar produzindo açaí em pó, que diminui a questão de transporte, de armazenamento, você reduz a questão da necessidade de cadeia de frio. No Pirarucu, a gente está desenvolvendo, junto com o Instituto Mamirauá, uma unidade do Ministério da Ciência, um flutuante que processa o peixe já na própria lagoa de manejo. E com isso, essa unidade de flutuante ela já é certificada pelo Serviço de Inspeção Estadual. Isso dá uma outra característica para o produto, uma questão de certificação
de qualidade higiênico-sanitária que faz com que ele possa acessar outros mercados, inclusive fora do estado. E com o Licuri nós estamos usando literalmente a tecnologia de ponta do país na questão de desenvolvimento de identificação de potenciais agentes, moléculas com ação biológica dentro do óleo de licuri, utilizando para isso o mais moderno laboratório brasileiro de pesquisa, que é o CNPEM, lá em Campinas, que o Eduardo Couto, há pouco, né, um pouco antes, nos falou sobre os potenciais que tem ali. Então, a gente está identificando como agem os princípios ativos do licuri para o desenvolvimento de fármacos e cosméticos. E tudo isso também envolve boas práticas e outras partes que a gente realmente não tem como trabalhar sozinho. A gente trabalha junto com o MDR e com o MAPA também, e isso a gente tem uma sequência lógica. Aqui, só passando muito rápido sobre o projeto ADBio, que eu citei, né, que é o segundo projeto que a gente se dedica, ele dedica exatamente na questão da gente entender o que é a bioeconomia e o que é a bioeconomia para o Brasil, né? Identificar qual que é o grande desafio e as missões que a bioeconomia tem que ter no país. Então, para isso... Bruno, se você pudesse ir concluindo, porque a gente até já passamos do limite do tempo, tá? Por favor. Tranquilo. Esse aqui é o último slide, é só falando, né? A gente está definindo o campo conceitual, estamos mapeando a bioeconomia de uma forma geral, e um dos pontos principais aí que a gente está em discussão é que a gente está estruturando, está conversando com os vários atores para verificar quais são os melhores mecanismos de governança e quais são as missões do Brasil. Tudo isso para subsidiar as nossas instâncias superiores a desenvolver uma estratégia nacional de bioeconomia. Isso era tudo. Desculpa por estourar o tempo, Vitark, e muito obrigado, Bia. Foi no limite, só para... Eu não sabia que era o último, perdão. Vitark, moderador, por favor, eu posso quebrar rapidamente o protocolo, brevissimamente? Normalmente, os patrocinadores normalmente têm esse condão, né, de poder quebrar o protocolo, né? Tá certo. Eu preciso corrigir um ato falho aqui. Eu queria cumprimentar agora também o nosso amigo Luiz Espinosa, que também está no painel conosco, da Fundação Araucária. Nós estamos prestes a fechar um acordo de cooperação técnica com o Paraná em bioeconomia, e, claro, a Fundação Araucária será fundamental nesse processo. Então, Luiz, perdão, 1000 perdões pelo ato falho, mas sinta-se cumprimentado e colocado no devido lugar que vocês merecem estar, tá bem? Obrigado, Marco, obrigado, mas eu sinceramente me considero um aprendiz de feiticeiro nessa mesa, tá? Então, com tão ilustres, né, companheiros, eu agradeço, né, a deferência, mas a gente aqui tem uma contribuição talvez um pouco mais específica, mas obrigado pela referência. Que agradeço, Vitark, desculpe quebrar não, que é isso. Contigo. O professor Luiz Espinosa está previsto, né, na última sessão, última parte da sessão, mas agora a previsão é do prefeito de Itu, né, o senhor Guilherme Gazola. Ele está... O Guilherme, senhor? Bom, boa tarde a todos. Obrigado, Bia, pelo convite, Vitark, pela moderação de forma bastante razoável e ponderada, como se espera de uma mesa, numa banca dessa, de tamanho nível intelectual, o qual até me sinto humildemente inferiorizado sobre todos os aspectos, até porque o que eu gostaria de falar, como prefeito de uma cidade a 80 quilômetros de São Paulo, 60 de Campinas, 40 de Jundiaí, é sobre um desafio que talvez pareça micro nessa discussão, mas eu acho que a grande ligação entre o que se deve fazer no macro e o que é possível se fazer na realidade. Então, eu vou colocar alguns slides de forma muito breve, porque Itu está se lançando. Já tivemos uma conversa fantástica com a Bia, com a Lida, que é uma empresária que nos ajuda nesses projetos. Itu está se lançando para uma próxima gestão com esse desafio de fazer da cidade uma cidade que tem uma bioeconomia num sistema muito mais diferenciado, chamado Estado de São Paulo, cruzado por rodovias, com uma logística completamente diferente dos grandes biomas e dos grandes espaços físicos. É aí que eu me lanço nessa mesa, tentando contribuir com esta sugestão. Então, eu vou apresentar um pouco a cidade de forma bem rápida e ter um olhar importante disso. Itu é uma cidade que ela é
próxima a São Paulo, mas ela é uma cidade de grande área territorial, e por isso o nosso desafio, então aí no primeiro slide nosso, é o nosso desafio de trabalhar para caminhar com uma cidade inteligente, como a gente sempre colocou nos nossos desafios, mas esses são muito claros, são aqueles que se aproximam da tecnologia, mas associar a cidade inteligente ao sustentável é aí que é o grande X da questão, né? Às vezes eu sinto essa discussão não conectada, porque parece que elas não fazem a mesma linguagem, e fica aqui o meu pedido a todos vocês, a contribuição para que a gente faça isso ser uma coisa só. Bom, então, é aí que eu estava dizendo, essa é a nossa Itu. Itu é uma cidade de praticamente 70 mil habitantes, 46 mil domicílios e um PIB per capita de 50.625 ano, e eu quero que vocês observem aí, sim, o nosso grande projeto, a quantidade de cidades que são divisa com a nossa, né? E por aí se deduz um pouco o que é o tamanho geográfico da nossa cidade. E este slide que nos credencia, e até por isso o motivo de estarmos aqui, nos credencia a entrar numa mesa de bioeconomia. Nós temos uma área de 640 quilômetros quadrados, com mais de 550 quilômetros de vias rurais, com mais de 900 propriedades e 75 quilômetros internos de rodovias. Mas eu acho que a imagem visual ela é mais forte do que os dados. O adensamento populacional de Itu, como vocês veem, ele é muito, muito pequeno em relação ao cinturão verde que nós temos ao redor da cidade. E nós estamos mostrando isso numa cidade que fica a 90 quilômetros de São Paulo. Então, por isso, nós nos credenciamos a trabalhar essa questão na nossa cidade. Quer dizer, por dentro dela passa o Rio Tietê, por dentro dela nós temos algumas bacias hidrográficas extremamente importantes. Então, ela passa a ser um desafio logístico e intelectual de bioeconomia. Então, aí, como eu disse rapidamente, quer dizer, nós estamos a 36 quilômetros do aeroporto de Viracopos, de Campinas, 100 quilômetros de Congonhas, 119 de Guarulhos. Então, nós estamos... Eu brinco de forma nada humilde que nós somos aí a esquina do mundo, para não dizer a esquina do Brasil. E aí, obviamente, com todo respeito, é uma brincadeira aos colegas de outros estados, mas eu defendo aqui a minha terrinha. E o Porto de Santos, a 171 quilômetros, e nós temos um porto seco aqui na cidade de Sorocaba, que é praticamente conurbada a cidade de Itu, não tendo uma distância real importante. Eu acho que essas diretrizes aí é mais uma questão teórica, que são os itens que em toda boa administração, cidadania, qualidade de vida, sustentabilidade, excelência de serviço, desenvolvimento e governança. Isso é como nós, políticos, temos uma imagem entre a distância do que se fala e do que se faz. Então, o grande desafio do bom gestor é transformar o que se fala, que é muito semelhante em algumas situações, no que se faz, que é como nós utilizamos esses nichos de interesse para trabalhar. A cidade de Itu, ela se lançou num desafio há um bom tempo, que ela é uma das primeiras cidades do Brasil a trabalhar com ecopontos. Então, esse ecoponto ele não é só uma maneira de mitigar custos, mas ele também é uma maneira de ser um demonstrativo da preocupação ecológica e sustentabilidade de uma cidade. Então, se vocês repararem, tem 8 ecopontos que funcionam de segunda a sábado, das 8 às 17. Nós permitimos o descarte de todos os itens que estão aí ao lado da tela, desde eletrônicos, móveis, recicláveis, enfim, tudo aquilo que não cabe no lixo conhecido entre nós como lixo doméstico, né? E a nossa série histórica, esse é um ponto interessante, é que os resíduos recebidos nesses ecopontos têm aumentado de forma gradativa. É lógico que existe toda a questão da evolução,
mas Itu não é uma cidade de crescimento demográfico muito grande, então, na verdade, é uma mudança de hábito mesmo. Então, ela não acompanha um crescimento demográfico. A coleta tem sido, pelo que se apresenta, uma melhoria orgânica, né? Uma melhoria na conscientização da sociedade. Aí do lado tem como eles funcionam. Uma das características importantes que a gente percebe nesses ecopontos é que eles não têm a característica de lixão, porque eles não se tornem pontos viciados de descarte de qualquer ordem. Então, é muito viciado de descarte. Uma outra área de atuação, e aí a Bia conheceu um pouco esse projeto, junto com o pessoal da Lida aqui, que é muito bacana. Itu é uma cidade com área grande, mas com áreas de escassez em contrapartida a outras áreas de bastante presença de água, que é mais próxima ao rio Tietê. E essas nascentes nossas, elas praticamente foram devastadas com a chegada do desenvolvimento. Nós não temos mais uma grande propriedade rural na cidade de Itu. Hoje nós temos essas propriedades rurais divididas de forma significativa. E, com isso, a tentativa, entre aspas, de se ocupar o espaço acabou causando também um forte prejuízo nas nossas nascentes. E, para vocês terem uma noção, como um exemplo prático da cidade de Itu existe, nós tivemos aqui em 2014 um problema grave de água, ficou conhecido nacionalmente isso, e a gente está provando que, na verdade, foi muito mais uma questão de gestão, porque nós estamos entrando na quarta semana, sem uma gota de chuva em Itu, uma temperatura média de 38 graus, o que faz qualquer ser humano acreditar no aquecimento global, e continuamos mantendo a nossa possibilidade de captação de água bruta. Ainda algumas deficiências na velocidade de tratamento, que aumenta a demanda, mas a água bruta conseguindo. E este projeto é uma das causas disso, que foi um projeto desenvolvido em parceria com a iniciativa privada e que ele preserva as nascentes e fica sob responsabilidade do padrinho dessas nascentes a sua manutenção até ela se viabilizar. Esse é um projeto muito bonito, eu convido todos vocês a conhecerem, e ele já dá os resultados primeiros disso, que é a preservação dos nossos mananciais por um período maior. E aí são todas as nascentes, nós já recuperamos de forma muito interessante, são mais de 1.300 árvores por nascente, e é um misto de todas elas, para os grandes entendedores. Aí ela não é uma cultura, por exemplo, só jatobá, só pitanga, ela, de forma geral, distribui para fazer realmente, ele tentando reproduzir uma situação natural. E essas 17 já estão implantadas, que a gente chama, quer dizer, elas já são autossuficientes. É o momento em que a gente tira a cerca delas e elas se integram aí à propriedade de forma geral. E um último item, só para identificar onde nós estamos caminhando aí na bioeconomia, e de forma prática, a questão dos recicláveis, ainda que exista uma competição com a indústria, hoje bastante rentável, principalmente de alumínio, nós ajudamos e subsidiamos, de alguma maneira, uma cooperativa chamada Comarei, na cidade de Itu, que faz a coleta seletiva, visto que as grandes empresas que trabalham com os resíduos sólidos têm uma dificuldade significativa de fazer isso de forma micro. Essa Comarei dá mais de 350 empregos diretos. Como ela funciona em forma de cooperativa, ela permite a retirada proporcional. E aí estão os números. Nós estamos atendendo a Política Nacional de Resíduos Sólidos, e também conseguimos um destaque importante a nível nacional. São mais de 500 toneladas mês recolhida, e aí estão as fotos dela há dias atrás. Acabando meu tempo, estou sabendo aqui, e, na verdade, um outro desafio que nós fizemos, também um desafio que eu lanço a todos. Itu teve a famosa concessão de água num período de 2010 2012. E as concessões são muito boas quando são feitas por governos corretos. Aqui na cidade de Itu, a concessão foi feita por um frigorífico,
que era a Bertin. E a Bertin, junto com vários desastres de alguns governos, levou Itu à sua pior crise hídrica da história e faliu. E então, Itu talvez seja o exemplo contrário de um retorno. Nós retornamos nesse governo nosso, no início de 2017, nós fizemos uma ruptura judicial com o Grupo Bertin e criamos novamente uma autarquia municipal chamada CIS, Companhia Ituana de Saneamento. E esta CIS, que funciona em moldes autárquicos, mas com bastante parceria e terceirizações de serviço, conseguiu deixar hoje a cidade de Itu numa situação de equilíbrio hídrico. Quer dizer, hoje nós temos suficiência hídrica para os nossos habitantes. E conseguimos financiamento estatal. Quer dizer, isso que é muito importante também, porque as pessoas, eu vi muito nessa discussão do marco regulatório, que tudo se resolve pelas concessões. E Itu é um exemplo de como algumas concessões podem levar à desgraça alguns municípios. Então, aqui foi uma delas. Aqui, quando esse frigorífico assume o abastecimento de água, tudo vai abaixo. E nós já conseguimos, através de uma autarquia, em menos de 3 anos, fazer um investimento de mais de 45 milhões. Então, aí são algumas coisas, 2 captações importantes. A gente tem trocado os grandes reservatórios na cidade de Itu por captações de água perene. Então, a CETESB tem sido generosa com a gente e nós temos feito captação de água perene. Então, essas 2 captações que vocês veem, Mombaça e Pirajibu, elas são de forma perene, o que favorece muito a retirar água bruta. E fizemos várias aí intervenções em troca de rede, tudo isso feito numa companhia criada há menos de 3 anos. Aí são 60 milhões para a gente coloca um aporte inicial que a prefeitura fez de 10 milhões na CIS. E agora os frutos colhidos, quer dizer, isso valeu a pena. Itu foi premiada nos 5 anos entre as mais importantes no município Verde Azul, que é uma certificação estadual. Nos 3 últimos anos, entre as melhores cidades para se investir. Nos 4 últimos anos, entre as cidades mais inteligentes, auditado pelo Urban System, que vocês conhecem muito bem a seriedade. Itu é a 10ª cidade mais segura do Brasil, acima de 50 mil habitantes, também pelo mesmo órgão regulador. Temos esse projeto de Cidades Inteligentes apresentado já na Escola Politécnica, com 96% de esgoto, ainda dando uma parte por um erro estrutural da antiga concessionária, e encaramos a famosa lei de uso do solo. E fizemos de 0 metros de ciclovia, hoje 40 quilômetros de ciclovia. Então, esse é o caminho que a cidade de Itu tem seguido. E proposta, na verdade, é um desafio a todos nós, é transformar a cidade de Itu em referência em bioeconomia, sustentabilidade e inovação. Essa é o grande desafio que eu lanço à cidade de Itu e que eu lanço para vocês também, como fazer isso de forma prática em cidades que não têm a natureza como seus biomas, por exemplo, que não têm elas como a grande fonte de renda. Quer dizer, como fazer isso de forma razoável num polo industrial, por exemplo, como é São Paulo? Eu acho que é possível, nisso que eu acredito, e é exatamente essa experiência pequena, humilde em relação ao conhecimento de vocês, mas que eu trago aqui à mesa de debates. Muito obrigado aí a todos vocês. Obrigado, prefeito, pela brilhante apresentação e pelos resultados notáveis aí da cidade de Itu. Se tem uma coisa que o Brasil tem, são grandes cidades, né? Cidades que produzem bastante lixo e desperdiçam bastante água, né? Onde, no mesmo contexto, né? Mesmo século, onde a Europa praticamente transformou o lixo em negócio, né? Em países já importando lixo para fazer insumos, né? Para fazer engenharia reversa. Então, vocês pensam no mercado, né? Potencial disso do Brasil, enfim, remonta a dezenas de bilhões de reais de investimento e logo milhares de empregos. Então, assim, certamente é uma vertente, né? Desse reuso, a reconversão de resíduos, né, a produção de energia renováveis, isso para a indústria é uma vertente que deve ser explorada pela bioeconomia. Dando sequência, né, à conclusão do painel, vamos chamar, né, por último, mas não por isso menos importante, o professor Luiz Márcio Espinosa, doutor em ciência e diretor científico tecnológico e inovação da Fundação Araucária do Paraná, Brasil. Então, doutor, por favor, 10 minutos. Obrigado, Vitar. Questões ao final da sessão.
Obrigado, Vitark. Obrigado especial à Bia, né? Uma nova amiga que eu espero, né, poder cultivar durante muitos anos aí essa amizade, até pela admiração aí, a paixão que dessa área sobre biodiversidade. Eu vou compartilhar já minha tela, espero que vocês estejam vendo. E acredito que o que a gente possa trazer aqui para a conversa, para a discussão, é um pouco a experiência que nós estamos desenvolvendo no Paraná, em termos de organização, né, dos ecossistemas de inovação, para se promover justamente pesquisa, inovação e, mais especificamente nessa conversa aqui, alguns desdobramentos disso em relação ao desenvolvimento sustentável. A fundação é uma fundação de apoio, a Araucária, assim como vários estados têm a sua. Hoje a gente tem aí, em termos de sistema de ciência e tecnologia, 22 mil mestres, 20 mil doutores, 3.500 grupos de pesquisa. É um sistema relativamente novo e consolidado. Aí a fundação ela tem como papel fomentar esse sistema, muito disso feito através de bolsas, né? Então, hoje, a gente, no final do ano, a gente deve chegar aí, completando 10 anos, com 30 mil bolsas, 450 milhões de reais já investidos e vários projetos. O conceito, né, que tem, de certa forma, pautado a nossa gestão desde o ano passado, ele se denomina NAP, é um acrônimo para Novos Arranjos de Pesquisa e Inovação, e os conceitos que estão por trás desse NAP são esses daí. O primeiro deles é porque a gente entende que era necessário um novo modelo de fomento de ciência e tecnologia para organizar justamente todos os ecossistemas de inovação do Estado. Então, ele é um modelo de fomento associado ao modelo de desenvolvimento. Naturalmente, a gente olha o Estado hoje organizado nesses ecossistemas de inovação, 9 regionais e 12 temáticos. Esses temáticos, eles, de certa forma, abrangem áreas que é de interesse do Estado como um todo, mas cada ecossistema desse, principalmente os regionais, eles são caracterizados pela própria dinâmica socioeconômica da região, ocupação, né, do território, a própria característica cultural que traz as suas especificidades e que demanda, né, uma produção de ciência e tecnologia alinhada com essa especificidade. Um terceiro conceito para nós que é muito importante é uma extensão do chamado hélice tríplice, que é a hélice quádrupla, onde a gente busca organizar todas as nossas ações e o fortalecimento desses ecossistemas, co-criando e co-gerindo com o governo, academia, empresas, e no Brasil, o terceiro setor ele é muito importante, também com a sociedade civil organizada. Então, o Paraná ele é conhecido principalmente pelas suas cooperativas, né, que nesse caso aqui específico ocupam um papel especial. E, naturalmente, o que a gente quer é a produção da ciência e tecnologia do conhecimento em harmonia com o desenvolvimento regional, desenvolvimento territorial. Então, esses 5 conceitos, esses 4 conceitos, a gente diria que complementa com um quinto mais específico, que é o foco dessa conversa aqui. Quer dizer, desenvolvimento sustentável para nós é uma área prioritária e condicionante para outras áreas que o governo entende hoje de desenvolvimento, como agricultura e negócio, biotecnologia e saúde, energias sustentáveis, renováveis, cidades inteligentes, sociedade, educação e economia, e nós entendemos que todas elas só vão ser responsavelmente desenvolvidas se a gente tomar cuidado com todo esse cuidado de sustentabilidade ambiental, econômica, social, né? Para operacionalizar todos esses conceitos, então, nós criamos esse conceito, na verdade é um instrumento, né, um modelo de gestão chamado NAP, né? Então, ele nada mais é do que uma solução sociotécnica. Aqui, se a gente tentar banalizar, é como se fosse um Uber, um Airbnb de ciência e tecnologia. Então, nós temos uma plataforma, que é um componente técnico, tecnológico, que permite aí uma série de desdobramentos, se apoiando, se utilizando naquilo que é mais importante, né? Porque isso é só tecnologia, mas o que importa realmente são os pesquisadores que estão nesse sistema nosso de ciência e tecnologia. Então, é a componente social. E o NAP, ele tem como objetivo mobilizar e integrar justamente o que a gente tem no Estado hoje em termos de ativos distribuídos no território, que é a primeira camada do NAP. Sempre focando na criação de riqueza e bem-estar. Por riqueza, a gente entende aí geração de renda, emprego e bem-estar, qualidade de vida, né?
em parceria com vários atores, várias entidades, várias instituições, que em si também têm uma agenda de organização, né, da inovação ou da dinâmica de inovação para desenvolvimento diverso. Aqui a gente, em última camada, sempre olha para fatores chaves de desenvolvimento, então a questão de desenvolvimento sustentável, biodiversidade do próprio Estado, né? Essa responsabilidade, ela nasce justamente dessa camada, que é a base, o suporte para todo o NAP. Aqui o que a gente quer no final, como fundação, como agência de apoio, é maior retorno sobre o investimento feito em ciência e tecnologia. Então, maior assertividade dos instrumentos, que normalmente são conhecidos, né, pelo público como os nossos editais. Aqui, rapidamente falando sobre território e ativos, então o Paraná ele se diferencia um pouco dos outros estados hoje do país, porque ele tem um sistema muito distribuído no território. Nós temos hoje 7 universidades estaduais, 4 universidades federais, um instituto federal, além de outras ICTs, né, que juntas aí, né, compreendem, elas são várias delas multicamp, a gente cobre cerca de 1/3 de todos os municípios do estado, cerca de 130, 140 municípios do estado. E para justamente mobilizar esse sistema todo, nós nos utilizamos, estamos em desenvolvimento, né, de uma plataforma chamada Hierarcare, que é o que chamou muito a atenção da Bia, né, quando conversou conosco, porque é uma plataforma que permite justamente identificar quem são os especialistas, o que eles estão produzindo, como eles estão se organizando para fazer essa produção, quais as instituições, ou seja, quais os ativos de ciência e tecnologia que podem ser mobilizados para atender às diversas demandas. Em grandes números, aí, num pequeno exercício, nesse sistema hoje a gente tem, então, 20 mil doutores, e se a gente pegar especificamente doutores que têm produzido em biotecnologia e florestas, né, biotecnologia voltada para florestas, hoje a gente tem 633 doutores. Então, esse é um ativo fantástico, é representativo de uma força de trabalho que pode fazer frente a vários institutos internacionais, e isso, de certa forma, não é só o Paraná, vários estados também têm esse potencial. O que nós temos tentado fazer é organizar e ativar essa força de trabalho, esse sistema. Aqui, só para ter uma ideia, né, o Paraná, nessa questão de biotecnologia e floresta, ele hoje é o gráfico da direita, ele ocupa uma posição um pouco interessante, né, em relação ao resto do país. Existe uma concentração, né, de doutores nessa área mais significativa no Paraná. E é uma formação de doutores muito multidisciplinar, o gráfico da esquerda, né? Então, isso nos permite dizer que hoje o Estado tem a possibilidade de atacar problemas complexos ligados à biotecnologia e florestas. Então, isso é algo, né, que a gente tem extraído dessa plataforma. Aqui também o que a gente consegue fazer é identificar pesquisador por pesquisador o que ele está produzindo. Todo esse sistema é baseado na plataforma Lattes, é uma parceria com o Instituto Stella, que desenvolveu a plataforma Lattes, então a gente consegue chegar a um refinamento muito preciso de quem faz o quê, justamente para mobilizar essa massa crítica e atender às demandas de desenvolvimento do Estado. Também os grupos de pesquisa... Professor Espinosa, se pudesse encaminhar para a conclusão, porque a gente está sendo solicitado a encerrar a sessão. Já estou encerrando. Também ela nos permite identificar os grupos de pesquisa. Os grupos de pesquisa sempre trazem consigo já um acervo, uma produção muito interessante. E aqui, na prática, onde a gente chega com tudo isso, são as ações, os projetos do fomento. Esse daqui é um muito interessante, que a gente está encerrando a inscrição hoje, é o de Conservaton, é um hackathon voltado para a preservação da Mata Atlântica, né, a grande reserva de Mata Atlântica que a gente tem no Paraná. São R$600 mil que vão ser dedicados para isso. Esse aqui é uma outra ação criada há uns 2 meses atrás, que é para organizar as taxonomias da biodiversidade paranaense. É uma ação internacional, aqui são R$2 milhões, né? E a gente, como esse evento também está associado à Covid, a gente trouxe aqui algumas chamadas, né, que representam esse esforço todo de mobilização e integração dos pesquisadores. Aqui devem estar envolvidos aproximadamente R$14 milhões, né, envolvendo contribuições da Fundação, de empresas privadas, de superintendências, que têm aí o mesmo fim. Então, era essa a nossa mensagem, né, que nós gostaríamos de trazer à discussão. Muito bem, muito obrigado. O Paraná é sempre líder, né, em tecnologia, em indústria, certamente pode ser um locomotivo aqui nacional da bioeconomia.
Infelizmente, né, a sessão de questões finais ela teve que ser suspensa, né, por conta do avanço aqui do horário do evento, mas foi colocado no chat e está na instrução do evento, né, o e-mail para eventuais questões, né, inclusive com a identificação dos panelistas, né, para esse encaminhamento. Então, a senhora Maria Beatriz, né, se a senhora quiser, enfim, né, dar um fechamento no evento, eu creio que, enfim, já estamos em conclusão. Obrigado a todos pelas inspiradoras apresentações e obrigado pelo convite. Eu só quero agradecer ao Vitark, porque ele conseguiu a proeza de fazer, com tão pouco tempo, uma moderação tão eficiente e com palestrantes de um nível tão alto. Muito obrigada, e quero agradecer também a cada um de vocês, ao secretário Jaime, ao Bruno Nunes, ao Marco Pavarino, ao Espinosa. Foi riquíssima esse painel, informações e desafios. Eu não estou vendo aqui, cadê o Guilherme? Enfim, queria agradecer também ao Guilherme. Aí, está aí. Não é o Guilherme, mas é o substituto do Guilherme que está aqui. Enfim, agradecer. Sair correndo, mas eu agradeço. Agradecer a Prefeitura de Itu. Eu acho que isso aí, Vitar, que eu prometo que a gente vai organizar um espaço que você possa moderar com mais calma, com menos pressão, mas eu acho que dentro do possível. E também queria registrar que o Ministério do Desenvolvimento Regional está tendo um papel importantíssimo e transformador. Agradeço a cada um de vocês, convido para estarmos juntos amanhã às 9h, tem muito assunto para a gente conversar e tem muito desafio para nós enfrentarmos com coragem e confiança. Que tenham todos um bom final de tarde e, mais uma vez, muito obrigado para cada um de vocês. Foi um grande prazer e uma honra recebê-los no Green Rio. Vamos em frente. Muito obrigada. Um grande abraço para cada um. Tchau, obrigado. Até amanhã. Um abraço, muito obrigado a todos. Tchau, obrigado. Até logo. Até amanhã.